sempre que alguém faz um vídeo aqui no YouTube me atacando, eu fico num dilema. Eu respondo ou não? Porque se eu não respondo, as pessoas dizem que eu sou estrelinha, que eu fiquei sem argumento, que eu perdi, que eu arreguei e o caralho. Mas se eu respondo, eu acabo me desgastando, dando visualizações para a pessoa, que é geralmente justamente o que a pessoa estava querendo. Então acaba quase sempre não valendo a pena. Vale muito a pena para quem está começando a treta, mas para mim vale muito pouco a pena. Só que a pessoa em questão aqui, esse Lilo Vlog, ele já fez tantos vídeos falando de mim, tantas provocações e coisas do tipo, que eu resolvi finalmente atender o desejo dele, pelo menos é assim que eu interpreto a situação. Ele quer muito que eu responda essas acusações dele. O garoto fez um vídeo intitulado Easy, Seja Homem. E nesse vídeo, eu já acompanhei outros vídeos desse rapaz, e ele basicamente ele quer muito ser um equivalente ao Nando Moura, só que ele consegue falar coisas ainda mais desconexas, argumentos ainda mais falaciosos, mais ataques ad hominem, do que o cara que ele claramente, em quem ele se espelha muito. Então, sobre o vídeo que ele fez, né? Vou tentar abordar ponto a ponto as coisas que ele falou. E, novamente, eu sei que eu não devia estar fazendo esse vídeo. Eu sei que eu não devia. Só que quando a pessoa te acusa de muitas coisas e mete até pessoas da sua família no meio, talvez seja necessário se posicionar, pelo menos para que fique a resposta né, registrada. O vídeo ele começa falando que eu bloqueei sem qualquer motivo. Ele fala assim, eu procurei alguma ofensa que talvez eu tivesse feito a ele e eu não achei nada e o cara me bloqueou sem motivo, covardia, enfim. Talvez o Lilo, eu não sei se o cara tem memória ruim, se ele não é exatamente muito inteligente ou se ele é abertamente desonesto. Isso é um problema. Quando você não consegue saber se o cara está sendo apenas esquecido ou malicioso, isso não é um bom sinal. O Lilo esquece porque eu bloqueei ele, porque não é conveniente para ele admitir o que aconteceu. Há alguns meses a gente teve uma discussão, porque eu vi que ele apoia o Trump, como muitas figuras da direita brasileira apoiam o Donald Trump, e eu perguntei para ele, na boa, cara, algum tempo atrás você fez um vídeo me condenando porque eu denunciei um youtuber brasileiro que mora nos Estados Unidos que tinha um esquema de agenciamento de imigração ilegal para os Estados Unidos. Você fez um vídeo dizendo que já não vai com a minha cara mesmo e talvez por isso esteja dando razão para esse sujeito. E hoje você diz que apoia o Donald Trump. Só que o que o cara fazia, imigração ilegal, é completamente anátema à plataforma do Donald Trump, que é contra imigração ilegal. E foi por isso que eu acabei bloqueando o Lilo. Eu perguntei pra ele, cara, você admite hoje que você estava defendendo um cara que promove imigração ilegal, um criminoso? Você da direita, fica um pouco estranho você defender alguém que está cometendo um crime. E ainda mais você que apoia o Donald Trump, tá defendendo um cara que promove imigração ilegal. E ele ficou enrolando, ele não queria responder abertamente, ele ficou enrolando, e eventualmente eu falei, cara, tu é tão desonesto que tá me dando... Eu tô ficando com raiva de ainda ter que ler as suas respostas, as suas desculpinhas, para não admitir algo simples. Eu tô perguntando se você hoje reconhece que você estava errado em defender um criminoso, um cara que fomenta imigração ilegal quando você se diz apoiador do Donald Trump. Impaciente com a desonestidade dele, com a incapacidade dele de admitir que estava errado, eu bloqueei porque eu tava de saco cheio de ouvir desonestidade. Foi por isso que eu bloqueei o Lilo. Eu não sei se agora ele vai admitir que lembra que foi por isso que eu o bloqueei. No meio do vídeo, ele menciona meu pai, e eu não entendi exatamente por que ele mencionou meu pai. Ele falou que o meu pai foi muito educado com ele nas vezes que ele interagiu e eu não sou. E eu não entendo exatamente qual argumento que ele está tentando dizer, tipo, porque o seu pai é meu amigo, você também deveria ser? Eu não entendo exatamente. Não é porque o meu pai conversa cordialmente com alguém que eu tenho que conversar também. Até porque, Lilo, não se esqueça, eu tive conhecimento da sua existência em que quando você fez um vídeo admitindo que não gosta de mim e aí dando razão a um criminoso a quem eu denunciei. Como é que eu vou ter simpatia com alguém que compactua com criminosos só porque eles não gostam da pessoa que está denunciando? Isso é falta de bússola moral. Se você defende alguém que está cometendo um crime simplesmente porque a pessoa que acusou aquela pessoa que denunciou é alguém que você não gosta, alguém que você tem antipatia, você não tem objetividade. E aí eu não tenho como ser seu amigo. Simplesmente isso. Depois ele fala que eu sou falso porque eu critico o socialismo, eu digo criticar o socialismo, mas aí eu ando com o PC Siqueira. Ele botou uma foto lá de que quando eu encontrei o PC Siqueira numa viagem recente pro Brasil. E novamente, é um argumento tão desesperado, o cara ignora
anos de vídeos e artigos e comentários em redes sociais e comentários em podcasts, várias coisas que eu falo críticas sobre o socialismo, o comunismo, as práticas de mercado, as práticas econômicas, criticando figuras do socialismo brasileiro, da esquerda brasileira, e aí ele ignora tudo isso e fala, olha, ele na verdade defende o socialismo porque ele tirou uma foto do lado do PC Siqueira, que é um cara que apoia a esquerda. É um argumento tão risível que novamente, eu não sei se é porque o cara é muito desonesto ou se ele apenas não tem muita a manha do debate, para ele achar que isso é um argumento convincente. Ele depois pega um artigo que eu escrevi, intitulado Por que as manifestações brasileiras podem acabar piorando o nosso país. Sem, em momento algum, comentar o conteúdo do artigo, ele deu a entender que eu sou contra a direita, que eu sou a favor do socialismo, a favor da esquerda, a favor da Dilma, talvez foi isso que ele queria extrapolar, porque eu falei que as manifestações podem acabar piorando o nosso país. Se ele tivesse se dado ao trabalho de ler o artigo, ele veria que eu estava falando do clima que aquilo estava fomentando, aquela raiva, daquela briga entre a direita e a esquerda, aquela histeria que está tomando conta do nosso país. Você que mora no Brasil, certamente você sabe disso melhor do que eu. E era daquilo que eu estava falando. Eu ainda falo também que em alguns locais do mundo, esses movimentos de levante popular contra um governo autoritário ou esquerdista, seja lá o que for, acabaram piorando a situação porque entrou no poder alguém que foi pior do que quem estava lá antes. Ele achar que esse artigo é algum tipo de defesa da esquerda mostra que ou ele é analfabeto funcional, porque não tem como você concluir isso lendo esse artigo, ou que ele nem se deu ao trabalho de ler. Ele viu o título e falou, tá aí, provei. O Easy é, na verdade, um esquerdista. Talvez ele critique a esquerda em seus vídeos, mas, na verdade, ele simpatiza com os caras sim. Lilo, que vergonha, mano. Da próxima vez, pelo menos, lê o texto, cara. Eu vou deixar o link aí embaixo para que você leia e tome a sua própria conclusão. E aí, novamente, parece que alguém simplesmente mandou o link para ele e falou, ó, tá vendo? Ele é esquerda sim, ele tá contra as manifestações aí no Brasil e tal. E aí, sem se dar ao trabalho de ler, porque ler dá um certo trabalho, né? Ele simplesmente votou isso para os inscritos dele, tá vendo? O cara é socialista. Não bastasse o cara meter meu pai no meio, que nada tem a ver com essas, digamos, divergências filosóficas que eu tenho com o Lilo, ele mete também a minha ex-mulher no meio. O que ele fez? Ele pegou 2 tweets descontextualizados de uma conversa de vários e ele tentou pintar o quadro de que eu sou a favor de adultério, que eu normalizo um adultério, que eu sou a favor de que sua namorada, sua esposa, seja lá quem for, vá lá e fique com outra pessoa, que isso é normal, que isso é de boa, que não tem nada de errado com isso. Interpretar aqueles tweets como uma espécie de admissão de ser corno é uma piadinha recorrente que eu já vi na internet e eu nunca realmente entendi se as pessoas acreditam nisso ou se elas estão apenas tentando me provocar, tentando extrair uma reação. O problema é que pessoas como Lilo, penso eu, supondo que ele está sendo honesto, que é algo que é mais crédito do que eu acho que eu devo dar a ele, algumas pessoas realmente pegam essas frases descontextualizadas e acreditam que esse era o meu argumento, que é de boa, a sua esposa trair, você tem que perdoar, tem que todo mundo ser corno mesmo, o que é um óbvio disparate. Meu ponto naquela conversa, que ele novamente pincelou 2 comentários só para que tirasse do contexto maior, é o seguinte. Na ocasião, eu tinha comentado que a minha, então, esposa, hoje ex-esposa, tinha saído com amigas. E aí várias pessoas tuitaram para mim falando, nossa, Izzy, você deixa a sua mulher sair com as amigas, você deixa? E eu falei que eu achei estranha aquela colocação de deixa, porque eu não sou pai da mulher, entendeu? Então, não me faz sentido você trancafiar a mulher dentro de casa para que então ela não o traia. O que eu falei naquela conversa é o seguinte, se a pessoa já está querendo trair, e isso acontece mesmo, você já está fudido. Você não tem como monitorar a pessoa 24 horas por dia para que ela não vá e pule a cerca. Esse comentário se baseava em um outro artigo que eu escrevi sobre a futilidade do ciúme doentio. Ciúme é um sentimento inevitável de sentir, obviamente, mas tem pessoas que levam aquilo pro nível de doença. Pessoas que, digamos, o seu namorado, sua namorada chega em casa e a pessoa vai lá e fica interrogando a pessoa para saber onde é que ela estava, com quem ela estava e fazendo várias perguntas, fazendo uma espécie de investigação para ver se a pessoa se atrapalha e fala uma bobagem e se entrega sem querer. E eu falei que pra mim não faz sentido. Se você tem tão pouca confiança na pessoa com quem você tá, que você já toma como inevitável você ser traído, faz mais sentido terminar logo e partir para outro relacionamento, porque, no meu ponto de vista, esse já tá avariado. Esse era o argumento que eles, de alguma forma, conseguiram transformar em uma admissão de vítima de adultério que aceita a condição, o famoso, entre aspas, corno
manso. E é desnecessário apontar que não tem o menor cabimento Lilo meter minha ex-mulher, meu pai no meio da situação. Lilo, nas ocasiões em que eu te critiquei, e não foram poucas, porque você dá motivo pra isso, eu jamais falei da sua vida pessoal, do seu pai, sua mãe, sua mulher. Eu não sei de nada disso. Você mencionou que sofre de depressão e eu também não meti isso no meio em momento algum. Eu apenas abordei as coisas que você falou porque eu as achei erradas, em alguns casos aparentemente desonestas. Quando você mete minha ex-mulher e meu pai no meio da história, tentando pintar o quadro de que eu sou esquerdista, que não faz o menor sentido, você aparenta desesperado e, pior, despreparado para o debate. Porque se eu fosse realmente um socialista, um defensor de comunismo ou coisa do tipo, não seria difícil para que você apontasse momentos em que eu de fato defendia essas coisas, em vez de ficar apontando coisas tangentes que você apenas deixou parecer que não as entendeu. Ele tentou também fazer parecer que eu nunca respondi diretamente, que eu sou um covarde, que eu não tenho coragem de debater, que eu só bloqueio, o que é novamente uma óbvia mentira. Eu não sei se ele tem realmente a memória muito curta, mas eu já fiz extensos comentários nos vídeos que ele fez sobre mim, abordando ponto a ponto as coisas que ele falou sobre mim, mas ele faz parecer que eu simplesmente bloqueio, que eu sou completamente intransigente, que eu nunca entro em debate com alguém. Inclusive eu aceitaria de boa um debate com ele, se ele quisesse, mas eu tenho a suspeita de que ele não toparia. Mas enfim, eu nem devia ter feito esse vídeo, eu sei. Você vai falar, Easy, não dá atenção a esses malucos, eu sei. Só que quando o cara tá metendo o meu pai no meio da história, minha ex-mulher, amigos meus, artigos que eu escrevi fora do contexto, tweets que eu fiz anos atrás, fora também do contexto, eu me sinto que é muita coincidência que todos esses pontos, todas essas desonestidades sejam acidentais. Ou é burrice que ele erra constantemente quando ele tenta caracterizar coisas que eu falei, ou está havendo malícia que é intencional. Então eu achei que valia a pena me pronunciar. E é isso, Lilo. Se você quiser um debate algum dia, de boa, eu vou te desbloquear, Só que você vai ter que se posicionar finalmente se aquela defesa sua de um criminoso que agenciava imigrantes ilegais para o país vai contra a campanha do cara que você apoia. Vai contra a plataforma de um político de direita que você apoia. Se você conseguir admitir isso, que você fez aquele vídeo defendendo esse sujeito por puro recalque, por despeito, a gente pode trocar ideia. O que você acha?